Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Muito bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje, domingo, dia do Senhor, celebramos este mistério da fé, a solenidade da Santíssima Trindade. E queremos iniciar o nosso momento invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Vamos à palavra de Deus, o Evangelho narrado por São Mateus, capítulo 28, versículo 16 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, neste dia, 30 de maio, nós celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Celebramos o mistério de fé que nos convoca à vida comunitária, à comunhão. Em tempos de divisão, indiferença, insensibilidade, falta de cuidado, de relações superficiais e até virtuais, de amor raso, por vezes interessados, no mundo em que presenciamos o ateísmo, o individualismo, a fragmentação, enfim, tantas outras situações adversas, encontramos na Santíssima Trindade, em sua eterna e intensa relação de amor, o modo verdadeiramente humano de se relacionar. No entanto, vale dizer que a Trindade aqui não é para ser explicado, é mais para ser experimentada na vida. É um mistério, é um convite a contemplar a Deus, que é amor. Olha como estavam os discípulos, se prostraram, adoraram a Deus, embora alguns estivessem duvidando. Jesus é o revelador do Pai. O Deus que se revela se vê em Jesus, o Filho de Deus, que promete enviar o Espírito Santo, que vai recordar aos discípulos, fazer memória das atitudes de Jesus, do seu projeto para a salvação do mundo. E o convite de Jesus é para vincularmos com a comunidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os discípulos recebem esta missão de testemunhar a proposta de vida de Jesus, do Evangelho, a boa notícia, por meio do seu Espírito, o Espírito Santo da verdade, o Paráclito, o companheiro amigo que está presente na Igreja Apostólica.
Portanto, irmãos e irmãs, é a partir dessa relação que podemos compreender a Trindade. Este termo que na época foi cunhado por um dos padres da igreja, um dos considerados primeiros teólogos, que foi Tertuliano, e que não foi tão fácil chegar a este dogma, esta expressão de fé na Trindade. Foram séculos, anos, para se chegar a uma confirmação. Vale dizer que entre os bispos no Concílio de Nicéia, em 325, e foi reafirmado no Concílio de Constantinopla, em junho de 380. E a fórmula está expressa no credo que nós rezamos, professamos a nossa fé. Poderíamos até comparar aqui a Trindade com a água. A água nós a encontramos em 3 estados: o líquido, o sólido e o gasoso, não é assim? O líquido, comparado ao Pai, que é a base de tudo, está em toda parte com sua manifestação plena. O sólido aqui, o Filho, que é a manifestação de Deus Pai no Filho. O Jesus de Nazaré, o Jesus histórico que nós conhecemos e vivenciamos. E o gasoso, este estado que é o Espírito Santo, é este vapor, é a manifestação de Deus Pai no Espírito, é a brisa que nos dá o vigor, este frescor da vida. Por isso que se fala que o Espírito é o rua, é o sopro de vida, que é embalado pela presença do Pai e do Filho. Neste sentido, em qualquer estado, a água será sempre água. Amados irmãos e irmãs, é o Deus que nos envolve, é um Deus que conduz as comunidades cristãs pelo Espírito de Jesus. Em se tratando de água, veja que é a mesma água, em formas diferentes. Falar da Trindade também é falar de família, que é constituída, veja só, pelo pai, mãe e filho ou filha. Então, são 3 pessoas unidas pelo amor. 3 pessoas diferentes, mas unidas na mesma raiz. O pai não é a mãe não é a filha. Então, os 3 têm a mesma e única essência, a mesma natureza, mas são pessoas distintas e diferenciadas. Por isso, na Trindade, não são 3 deuses, mas um Deus em 3 pessoas. Bom, não sei se me fiz entender, mas é como eu disse no início, o importante não é tanto compreender de forma racional, mas vivenciar, experimentar Deus na contemplação do mistério, acolhendo verdadeiramente o amor de Deus em nossa vida. Este amor de Deus, um Deus que supera o egoísmo pelo mistério do comunitário. Um Deus que está presente em nossa história, em nossa vida, que nos dá os mandamentos para que possamos observá-lo, que nos dá o seu Espírito através dos dons para a edificação da comunidade cristã, que se encarna no seio da história por seu Filho Jesus, que nos salva, que é vida eterna, onde através dos seus ensinamentos nós saboreamos o céu, e é Jesus. Assim como enviou os discípulos, também nos envia. Pelo batismo, nós participamos deste mistério. Jesus nos insere neste mistério de amor, de unidade, no mundo plural
na diversidade dos dons. Portanto, todos os batizados precisam anunciar essa grande notícia, testemunhar por toda parte, com as palavras e ações, essa possibilidade humanizadora. E assim o mundo será conforme Deus deseja, com autênticos sinais do reino acontecendo em nosso meio e através de nós, com Jesus, porque sem Ele nada somos. Jesus nos garante sua presença permanente na comunidade. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Que possamos celebrar bem e peçamos a intercessão de Nossa Senhora sobre cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, um bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser. Salve Maria!